Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o governo federal liberou mais de 60 milhões de reais para criar novos leitos de UTI. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje e os novos leitos atendem a pedidos de cidades e estados. O Ministério da Saúde liberou 64 milhões de reais para a instalação de 1.336 leitos de unidade de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19 em 16 estados. O valor corresponde ao repasse mensal de recursos para a manutenção dos locais. Os novos leitos de UTI vão ser distribuídos nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A maior quantidade das vagas ficará concentrada em hospitais de São Paulo, com 333 leitos, Pará com 327 e Minas Gerais com 162 novos leitos de UTI. Do total, 1.101 novas vagas são destinadas ao tratamento de pacientes adultos e as demais 35 para crianças. A determinação leva em conta as solicitações analisadas e aprovadas dos gestores estaduais e municipais de saúde que relatam a falta de leitos para o tratamento da doença respiratória causada pelo novo coronavírus. E mudando de assunto, olha só, tem frente fria chegando na Bahia e chuva em grande parte do país. Vamos ver como fica o tempo hoje em todo o Brasil? Acompanhe. Nesta quarta-feira, uma frente fria vai avançar mais e chegar em alto mar na altura da costa da Bahia. As áreas de instabilidade associadas a esse sistema já começam a perder força na região sudeste. O dia ainda começa com muitas nuvens, mas só deve chover de forma rápida no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em todo o centro-sul de Minas, inclusive na capital Belo Horizonte. Por causa da infiltração marítima, o céu também fica bastante carregado, mas não chove entre a região da capital paulista, Baixada Santista e litoral norte do estado. Já no extremo sul paulista, na região de Curitiba e no Vale do Itajaí, ainda pode garoar a qualquer hora. Em grande parte das outras áreas do sul do país, a quarta-feira será um dia marcado por sol e tempo firme, mas pode chover de forma isolada entre a tarde e a noite em todo o oeste da região e até no sul de Mato Grosso do Sul. Já nas capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília, o tempo continua firme e com sensação de calor à tarde. Com o avanço da frente fria, o tempo fica muito instável no extremo sul da Bahia, onde chove a qualquer hora. Por causa dos ventos que sopram no mar, as pancadas também serão frequentes desde a região de Maceió até a capital Fortaleza. As pancadas de chuva também acontecem desde cedo, com risco de temporais no Amazonas, em Porto Velho, Roraima e no extremo norte do Amapá. Em grande parte das outras áreas do país, dia de bastante sol, tempo abafado, com várias pancadas de chuva. Em São Paulo, mínima prevista de 15 graus e de 18 graus no Rio de Janeiro. A máxima não passa dos 24 graus na capital paulista, faz 26 graus em Florianópolis e 21 graus em Curitiba. E nos destaques internacionais, com hospitais lotados há semanas, a pandemia de Covid-19 atingiu seu pico mais alto no Paraguai. Na semana passada, houve uma crise por falta de oxigênio, cujo consumo triplicou nos hospitais de referência. O Paraguai vive seu pior momento da pandemia de Covid-19. Os hospitais estão lotados. Na semana passada, houve uma crise por falta de oxigênio. Desde março, o aumento no número de casos é acelerado, 78 mortes em 24 horas. Segundo projeções, o número deve rapidamente chegar a 100. O Paraguai tem uma população de 7,1 milhões de habitantes, dos quais 235 mil já foram infectados. O número de mortes é de 4.827. Uma iniciativa parlamentar presta assistência às famílias das vítimas, a maioria delas endividadas para cobrir despesas. Atrasado, o país está na fase de vacinar os profissionais de saúde. No final de semana, começou a imunizar os maiores de 80 anos.
Mesmo com as orientações de distanciamento social e medidas de restrição de circulação, quem depende do transporte público não consegue escapar das aglomerações. Segundo alguns especialistas, trens, metrôs e ônibus estão entre os espaços com maior disseminação do coronavírus. Distanciamento social, zero. Na plataforma desta estação de trem em São Paulo, centenas de pessoas bem próximas umas das outras aguardam para embarcar. Já nesse ponto de ônibus, o uso de máscaras, item indispensável para evitar a transmissão do vírus, nem sempre é colocada corretamente, aumentando as chances de transmissão da doença entre os usuários do transporte público. Sabe-se que a gente tem uma restrição de ambiente e não tem como a gente ficar fazendo distanciamento social, né, que é imprescindível nesse momento, sempre foi contra a pandemia do coronavírus. Então, só a máscara não é suficiente, a gente precisa permanecer no distanciamento entre as pessoas e também a questão de relar a mão, né? Então a gente tem contato com roupa, a nossa mão, a gente acaba segurando, sentando, tendo esse contato físico com outras pessoas que podem ainda assim ter a transmissão do Covid. Então o ambiente do transporte público ele é favorável à transmissão. Medo é o que define quem precisa utilizar o transporte público todos os dias. Quem depende dele para se locomover não tem como fugir dos riscos. Tem muito receio mesmo, porque para a gente trabalhar, a gente só sai de casa mesmo para trabalhar, pulso, porque senão não saía. E depende do transporte? E depende do transporte, porque se a gente não tiver transporte, a gente não trabalha. E tem aglomeração dentro do ônibus? A aglomeração tem. No caso da minha família, já morreu 3 pessoas já. Eu ando assim. Qualquer lugar que eu saia, qualquer um, na esquina da minha casa, eu só saio assim. Desde o ano passado. É medo de pegar coronavírus? Eu gostaria de não pegar, né? Estou fazendo tudo. E por que o senhor está usando o ônibus hoje? É que eu vim aqui no mercado, deu para comprar um peixe, mas já tinha encerrado já. Então foi ao supermercado e precisou usar o ônibus? É. E fica com receio? Ah, eu tento me proteger. Tanto que eu tô aqui, ó, meu alquinho. Né? Você usa o transporte público para ir para o trabalho? Para quê? Trabalhar. Tanto que eu pego o metrô, mas saio mais cedo para não pegar metrô também. Entendeu? Todos os dias? Todo. À noite. Eu vou agora. Depende do transporte público? Sim. Quem depende do transporte público dificilmente consegue escapar da aglomeração. Segundo alguns especialistas, esse é o local ideal para a contaminação do novo coronavírus, seja de forma direta ou indireta. Só o uso de máscara nem sempre é o suficiente para evitar o contágio. Encostar as mãos nas barras, nos botões e apoios pode ser um fator de risco para contrair a doença, como explica a doutora em microbiologia. Esse contato, então, entre as pessoas então, e também o contato físico com aquele apoio, né, de mão, os próprios assentos, né, acaba tendo essa possibilidade de transmissão do vírus, sim, porque acaba sendo uma transmissão indireta, né, a gente chama por objeto. Então, uma pessoa contaminada relou ali, deixou o vírus, e a outra pessoa vem, rela e leva, aí a gente tira a máscara, manuseia a máscara, muita gente rela na máscara para dar aquela ajeitadinha, rela na frente, né, não tem o cuidado de relar apenas no elástico. Então, são N fatores que favorecem, sim, a transmissão do vírus. Mas para quem não tem como fugir das aglomerações do transporte público, algumas recomendações básicas podem, pelo menos, ajudar a diminuir o contato com o vírus. Evitar pegar, evitar horários de pico, né? A gente sabe que às vezes é bastante inevitável, mas assim, com a restrição do número de ônibus devido à pandemia, o que aconteceu? Os horários de picos acabaram enchendo mais esses ônibus. Então, quem puder, quem conseguir evitar esses horários, ele também deve ser feito. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia e até já.